Senhor presidente, vereadores e vereadoras, hoje de manhã os moradores do bairro Reforma Agrária Macuco foram surpreendidos com uma placa, não sei se tiver foto da placa, para todos verem, indicando que a rua Antônio, olha a placa, essa rua, que é a rua Antônio Filamingo, que é aquela rua de entrada, a rua principal do bairro Macuco, ela terá sentido único de circulação, em breve, não fala quando. Ou seja, todo mundo já entendeu, quem conhece o bairro do Macuco lá sabe. A rua Antônio Filamingo é a rua de entrada do bairro do Macuco, entrada do bairro Reforma Agrária. Se ela tiver sentido único de direção, não haverá outro caminho. Os moradores terão que dar a volta pelo correio, a famosa passagem que dá a volta lá pelo correio. Então, o que vai acontecer? Eu já entendi muito bem o que está acontecendo. Vai se transformar Antônio Filamingo numa mão de direção e vai obrigar os moradores que estão no sentido contrário a darem a volta pelo correio. Então, por exemplo, se Antônio Filamingo for na ida, quem for daqui para o bairro do Macuco, na volta os moradores vão ter que dar a volta pelo correio. Gente, vocês me desculpem, mas isso aqui é um absurdo fazer um negócio desse. Por quê? Há quantos anos... Desde a Câmara Velha, que ficava lá do outro lado, lá no centro da cidade, vizinho da igreja, que eu venho aqui batendo na tecla que os moradores do bairro Macuco têm o problema do quê? Dos caminhões que estacionam na rua Antônio Filamingo e em algumas outras ruas ali, porque as ruas são estreitas e acabam que não consegue passar dois carros porque tem o caminhão, vários caminhões estacionados. Por que tem caminhão estacionado? Porque a rua é estreita, porque não tem infraestrutura, porque as empresas não se preocuparam com o estacionamento de caminhões. E o que acontece? A gente pede que a polícia vá lá, que a polícia multe, mas a polícia não multa, e o problema permanece. Agora, o que está se pensando em fazer? Eu já estou entendendo claramente o que é. Vai se transformar a rua Antônio Filamingo numa mão só, e o que vai acontecer? Vai permitir que os caminhões fiquem todos estacionados ali na rua Antônio Filamingo. Ou seja, não vai resolver o problema do trânsito, vai transformar a rua numa mão só, para resolver o problema de estacionamento de caminhões. A rua vai continuar estreita do mesmo jeito, só que vão ficar os caminhões estacionados. E vai obrigar o quê? Todos os moradores do bairro Macuco Reforma Agrária a darem uma volta gigantesca. Ou seja, mais uma vez, os agricultores vão ser prejudicados. Por quê? Porque foi feita uma zona industrial naquela região sem infraestrutura nenhuma. Agora eu digo, os agricultores estão lá há mais de 70, os do Macuco estão lá há 80 anos naquele local. Só que as indústrias vieram depois. E agora o que vai acontecer? Os moradores, mais uma vez, vão ser prejudicados, eles que vão ter que dar a volta para favorecer a indústria que se instalou lá, que tem todo o direito de se instalar lá, mas por culpa de quem? Da prefeitura, ao longo desses 30, 40 anos, que não deu infraestrutura para lá. E agora que é o quê? Resolveu o problema nas costas dos agricultores, obrigando todos os agricultores a darem uma volta gigantesca para resolver o problema. Então, vocês me desculpem, mas isso aqui é inadmissível acontecer no município de Valinhos. Quando é que nós vamos querer ser capital do figo roxo desse jeito? Se a gente serve só para prejudicar o agricultor. Na hora mais importante, vai lá e prejudica o agricultor. Então, aqui eu peço encarecidamente o quê? Que chegue amanhã, eu peço mesmo para o secretário de trânsito, que se ele estiver me ouvindo aqui, eu mando para ele isso daqui. Primeiro, o senhor deveria ter, primeira coisa, consultado os moradores da região. O senhor não consultou. Primeira coisa era ter falado com todos os moradores, perguntado se eles têm interesse, se eles gostariam de ter esse sentido único de direção. E a segunda coisa que eu peço para o senhor é o seguinte: ou o senhor consulta os moradores, ou amanhã o senhor vai nessa placa que está na tela aí, e arranca essa placa e joga fora. Isso que o senhor deveria fazer, se tivesse um pouco de honra, um pouco de respeito aos agricultores do município de Valinhos. Porque o que foi feito hoje aqui na cidade de Valinhos, isso daí é um menosprezo com os agricultores. Foi lá, colocou a placa, nem pensou nos agricultores e vai daqui a pouco vai lá e mudar a mão de direção. Obrigado, senhor presidente.